Olá! Hoje a gente vai explorar umas ideias bem legais de O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Temos aqui uns trechos que, olha, investigam fundo, como aquela voz interna, sabe? Que superestima a nossa importância, como ela pode ser o nosso maior obstáculo. É interessante que o próprio autor usa a jornada dele, né, como pano de fundo. Sucesso muito rápido, muito jovem, virou diretor de marketing, best-seller e tudo. Sim, sim. Mas ele também viu de perto quedas, empresas quebrando, mentores caindo, e ele mesmo admitiu que lutou contra vício em trabalho. Parece que ver o ego em ação, né, nos outros e nele mesmo foi o que deu a faísca para o livro. Exatamente. E a definição de ego aqui é, fundamental. Não é o conceito do Freud e da psicanálise. É mais essa crença prejudicial mesmo na nossa própria importância. O Holiday argumenta que esse inimigo, ele age em momentos-chave. Tipo quando... Quando a gente está aspirando a algo, sabe? Quando a gente alcança o sucesso. E, talvez o mais perigoso, quando a gente enfrenta o fracasso. Ele está sempre ali, de um jeito ou de outro. Entendi. Então, a ideia aqui é a gente entender melhor como esse ego aparece, né? E buscar, com base no que a gente leu, como lidar com ele. Parece uma jornada necessária, não acha? Com certeza. Vamos começar por uma tensão que achei bem clássica. Falar versus fazer. Tem um exemplo que me chamou a atenção, Qual deles? o da escritora, que passou um ano assim imersa em rede social, blogando sobre escrever, mas na real não avançava no romance. É curioso como essa aparência de trabalho pode ser uma fuga, né? Totalmente. Aquela citação de Lao Tzu, quem sabe não fala, quem fala não sabe, parece que bate certinho aí. Bate muito. A análise sugere que falar sobre uma coisa e fazer essa coisa, elas meio que competem, sabe? Pelos mesmos recursos internos. Buscar validação falando dos planos pode, olha que irônico, minar a energia para executar. Nossa, faz sentido. O silêncio estratégico, então, o agir sem fazer alarde, vira uma vantagem. Hesíodo chamava a língua econômica essa capacidade de guardar as palavras de tesouro. É tipo conservar energia para a ação de verdade. Isso leva para outra reflexão que achei bem forte no material. A escolha entre ser alguma coisa ou fazer alguma coisa. O que isso significa exatamente na prática? Olha, pensa no estrategista militar John Boyd, que o livro cita. Ele escolheu focar no impacto real das ideias dele, o fazer mesmo. Que isso significasse abrir mão de promoção, de reconhecimento formal, sabe? O ser. Ah, entendi. O ser busca o título, o status, essa validação de fora que o ego adora. O fazer foca na tarefa, na contribuição, no trabalho em si. O Holiday sugere que a gente se pergunte sempre: estou fazendo isso porque precisa para o trabalho ou porque meu ego quer o confete? Boa pergunta para se fazer. E mesmo quando o sucesso chega, o perigo do ego não some, né? O exemplo do Kirk Hammett entrando no Metallica é ótimo. Sim, O cara conseguiu um emprego dos sonhos, mas em vez de, sei lá, relaxar, continuou fazendo aula, buscando melhorar, manteve a postura de aprendiz. essa é a chave. O ego, no sucesso, ele sussurra que a gente já chegou lá, né? Que somos bons demais para aprender mais. Aham. Ele nos fecha para feedback, para melhoria contínua, e isso bem na hora que a humildade seria a nossa maior aliada. Hoje o conhecimento está aí, super acessível, livro, curso, mentor, mas o ego pode criar um ponto cego. Como diz aquele ditado, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Só que o ego pode impedir a gente de estar pronto. Complicado. Outro ponto que o material levanta é a armadilha da paixão. Ele contrapõe paixão com propósito ou razão. O técnico John Wooden, que o Karim Abdul-Jabbar descreveu como desapaixonado, é um exemplo disso. Focado no controle, na execução, não na emoção passageira. Mas paixão não é vista como algo bom, geralmente? Então, a paixão pode ser ótima, claro, mas o alerta aqui é contra a paixão desenfreada, sabe? Aquela que pode acabar priorizando a forma sobre a função. O propósito, nessa visão, é mais sobre utilidade, deliberação, calma. Entendi. O trabalho importante, aquele que exige estratégia, consistência, muitas vezes ele floresce melhor na calma, na razão e não só no calor da paixão. Paixão pode ser meio barulho,
Propósito é mais sinal, entende? Entendi. Claro, nem tudo é sucesso ou trabalho calmo. E quando as coisas desabam, como o ego entra aí? O exemplo do Malcolm X na prisão é, nossa, impactante. Muito. Ele enfrentou o que o texto chama de tempo vivo ou tempo morto. Uma escolha. Tempo vivo ou tempo morto? Como assim? Exato. Tempo vivo seria usar a dificuldade, a adversidade ativamente para crescer. Ler, estudar, refletir, como ele fez, copiando o dicionário, por exemplo. Certo. E o tempo morto é deixar o tempo passar em ressentimento, culpa, passividade. O ego, no fracasso, tende a empurrar a gente para o tempo morto. Culpar os outros, negar a realidade, ficar remoendo a injustiça. Ah, A gente viu isso em figuras como o John DeLorean, né, que, por não conseguir lidar com o fracasso inicial, tomou decisões que afundaram ele ainda mais. Aceitar a realidade, mesmo que doa, é o primeiro passo para transformar o fracasso em aprendizado. faz todo sentido. E qual seria o antídoto geral que o material sugere? Fala-se em sobriedade, citando Angela Merkel como exemplo. Lenta, firme, focada nos resultados, não nos holofotes. Sim, a sobriedade aqui é isso, manter a clareza, o equilíbrio mental, especialmente sob pressão ou diante do poder. O Marco Aurélio lutava contra a tal da imperialização, essa tendência que o poder tem de distorcer a nossa percepção. Imperialização, gostei do termo. É. O poder, como dizia um historiador citado ali, não só corrompe, ele fragmenta e hipnotiza. A sobriedade, essa despretensão de uma Merkel ou de um Bill Belichick, foca na ação eficaz, a mordida, e ignora o barulho da autopromoção, o latido. É manter os pés no chão, basicamente. Perfeito. Então, resumindo as ideias-chave que a gente explorou aqui. O ego é esse adversário interno, tá sempre ali. O caminho sugerido passa por cultivar a humildade para aprender sempre, ter um propósito claro guiando a gente, focar na ação concreta, no fazer, e usar os tropeços, os fracassos como degrau, não como desculpa. E vale reforçar, né? Não é para anular a ambição, longe disso. Mas é para canalizar ela para o trabalho que realmente importa, que tem significado, mantendo a perspectiva. É um esforço contínuo de autoconsciência, sabe? De ficar checando. Quem está no comando aqui? Meu propósito ou meu ego? Ótimo ponto. Para fechar, fica uma pergunta inspirada por essa nossa conversa. Ao refletir sobre um desafio recente, como foi a nossa conversa, foi mais guiada pela necessidade objetiva da situação ou foi mais pela necessidade do nosso ego de se defender, de se justificar, de parecer alguma coisa que talvez a gente nem seja? Uma boa reflexão para levar, né?